E aí gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre Decode, ou o código. Dificuldade de sobrevivência fixador superior, grande bagunça em todos os lugares, muito fácil de se perder e muitas entidades malvadas. Antes de começarmos efetivamente Decode, eu recomendaria você assistir o vídeo do nível 0.2 pelo menos, pois lá nós conhecemos o Backrooms Remodeling Company, que é importante para entender esse vídeo aqui. Isso se você tiver com pressa, porque se não tiver, eu também recomendaria vocês assistirem o nível 90, que é outro nível do Backrooms Remodeling Company. Após isso, seguimos. Decode é a nossa recente tentativa de melhorar num nível que de outra forma seria insuportável. Embora ainda não tenhamos tido sucesso, um pouco de vigor e algumas tentativas e erros podem nos fazer bem. Nossa, por onde começar com esse nível? Quando soubemos dele pela primeira vez, os relatos variavam muito de pessoa para pessoa. Foi uma verdadeira bagunça. Acontece que um pouco de cada relato acabou sendo verdade. O nível muda com tanta frequência que quase tudo é possível na sua geração. As paredes ficam presas umas nas outras o tempo todo. Os pisos são horríveis. E há luzes brilhantes terríveis piscando em todas as janelas. Entidades do Decode. O pior é que existem entidades por toda parte. Não é exagero. Existem essas coisas chamadas nulls. Tem os rounds. E nem vamos falar daquelas coisas que se escondem no teto. Vamos precisar de um exterminador muito bom pra esses. Opa, então. Aqui é a Dani. Você estava certo sobre uma coisa. Esse lugar é uma bagunça. Problemas sérios. Pode ser o mais instável que eu já vi até agora. Todas as partes estão se movendo. E não encontramos um terreno completamente estável desde que chegamos. Parece uma delegacia de polícia? Eu acho que era isso que estávamos procurando? Bom, de qualquer forma, vou começar com isso imediatamente. Se tivermos muitos problemas com o trabalho, avisaremos a você. Mas prometo que não vou decepcioná-lo. Assinado Dani, da equipe 882 CX. Opa gente, aqui é a Dani de novo. Então, já tivemos alguns dos nossos atravessando o chão, mas acho que estamos progredindo nisso. Os ambientadores não estão ajudando tanto como de costume, mas pelo menos o chão não está fazendo mais aquele barulho. Então isso é bom. Todos os nossos básicos simplesmente se perderam em algum lugar. Mas você sabe como esses idiotas são às vezes. Há também essas coisas. Acho que já fomos informados sobre elas antes. O Meg os chamou de nulls. Eles são bolhas pretas flutuantes que gritam com qualquer um que vem. Não suporto essas coisas. Se não fosse eles, talvez esse lugar não seria tão ruim. O Jim foi esmagado por uma das paredes, mas isso foi inevitável. Assinado Dani, da equipe 882 CX. Descobrimos para onde foram todos os básicos. Não é bom. Eu preciso de reforços. Agora. Envie-os imediatamente quando ler isso. Obrigado. Ei, não mandei o backup. Bem, bom pra você. De qualquer forma, acontece que os básicos estão loucos. Realmente loucos. Eles enviaram algo parecido atrás de nós. E isso está puxando os caras pro teto. O que não é tão bom. Também não temos certeza para onde estão os levando. Então, sim. Nós pulimos um pouco o chão. Assinado Dani, da equipe 882 CX. Ficou maior. Essa foi uma má ideia. A propósito, eu desisti. Parece que Decode foi muito mais difícil de decifrar do que prevíamos inicialmente. Ele tem algumas entidades, como costuma acontecer, mas também tem muitos pontos desagradáveis. Pontos de no-clip e o layout parece estar mudando frequentemente. A Força-Tarefa 882 CX viu tudo em primeira mão e também pagou o preço por isso. Não tivemos mais notícias da Dani ou do resto da equipe desde a última transmissão. Assinado Major Hark. Colônias do Decode. Você tá brincando? Não, né? Ainda não. Entradas pro Decode. Atenção, não temos ideia de como isso funciona exatamente, mas achamos que uma queda de energia em qualquer nível pode trazer ao Decode. Saídas do Decode. No clipe sempre funciona, mas quem sabe pra onde você vai parar fazendo isso. E gente, essa foi a wiki de Decode. Bom, o Decode se assemelha muito ao nível 90 e também ao nível 0.2. Os dois são do Backrooms Remodeling Company. É um nível que era uma coisa e foi reformado por eles para se tornar o que é agora. E bom, o nível 0.2, sabemos que o nível reformado para nascer o nível 0.2 foi uma área do nível 0. Sobre o nível 90, temos toda aquela teoria que foi feita no vídeo de que o nível 90 antigo foi reformado para se tornar o nível 90 novo. E aqui eu fiquei me questionando. Afinal, é dito que o nível inicial era insuportável e fica mudando. Com isso, automaticamente me veio à mente o nível 16. E achei muito legal a ideia. Tipo, caramba,
caramba. Então o nível 16 pode ser similar ao nível 78. No caso, o nível 78 deixou de existir por causa do Ad Astra. Tem vídeo dos dois no canal já. E aqui veríamos que o nível 16 deixou de existir, se tornando outra coisa, já que foi reformado pelo Backroom Remodeling Company. Mas uma pena que não é isso não. Porque assim, o nível 16 é interessante. Tem um vídeo dele inclusive no canal já, caso você não saiba. Mas assim, ele é meio fraco. Não é nada muito marcante nem especial. É o nível 16, sabe? É um número lá embaixo. Teoricamente, um dos primeiros níveis e não é tudo isso. Eu acharia muito legal se por causa da wiki do Decode, o nível 16 ganhasse esse aprofundamento de que o nível 16 estaria sendo reformulado para se tornar o Decode e tudo estaria mudando por causa do Backroom Remodeling Company, tá ligado? Subiria o nível 16 de rank, mas é uma pena que não é isso. Afinal, as descrições do Decode são totalmente diferentes das do nível 16. Tem sua similaridade, mas dá pra ver que não é a mesma coisa. Primeiro que as entidades do Decode são ditas como sendo as mesmas, mesmo com o nível mudando. O tal dos nulls, ele sempre se mantém lá, desde o começo até o final. Não foi dito que nenhuma entidade muda, assim como acontece no nível 16. Não cita nenhuma saída em relação à areia, que no nível 16 é uma saída fixa. Além disso, o modo como ocorre a mudança também é diferente entre o Decode e o nível 16. O nível 16 diz que muda tudo, mas acontece em períodos de tempo, enquanto o Decode parece que está mudando o tempo todo. Então, infelizmente, não é o nível 16. Seria muito melhor se fosse, mas cara, infelizmente histórias deixam muita ideia boa passar. E sempre vai ter um fã, no caso eu aqui, que vai pensar em uma ideia muito mais interessante do que a que foi apresentada na Wiki. E um grande exemplo disso é em Dragon Ball, cara. Todo mundo ama o número 16. E todo mundo ficou bad quando ele foi de base. Até porque ele foi de base pra sempre. Não dava pra reviver ele depois. Todo mundo queria ele de volta. E mano, a saga Black veio. E cara, a saga Black era o melhor momento pra reviver o número 16. Reviver entre aspas. Afinal, pensa comigo. O número 16 não foi despertado no futuro do Trunks. Só o número 17 e a 18. Significa que ele ainda tá lá. E mano, qual era o objetivo do número 16? Matar o Goku. E quem era o vilão da saga Black? O Goku Black. Então, velho, era o roteiro perfeito. Era só o Trunks ir lá, despertar o número 16, explicar a situação, já que ele era de boa, e a Bulma do futuro, que era mais inteligente, tinha mais tecnologia, podia modificar ele pra ficar mais forte e ajudar o Trunks. E aí, mano, quando o futuro do Trunks é apagado e o Trunks e a Mai são levados pra uma nova linha do tempo, era só o número 16 ficar na nossa linha do tempo. Todo mundo ia adorar ver ele como um dos funcionários da Bulma e até ajudando no desenvolvimento do Trunks criança, cara. Era o roteiro perfeito. Todo mundo ia gostar, mas os criadores deixaram passar. Enfim, divaguei. Fui muito longe, mas enfim. A maioria dos fãs vão conseguir fazer um roteiro mais interessante do que a história original fez. E infelizmente não era o nível 16. Olha que coincidência, eu falei do número 16 do Dragon Ball e tava falando do nível 16 das Backrooms. Caramba, que coincidência. Sendo assim, o que era o Decode antes de ser reformado? E a resposta é, era o Decode. É isso. O nível era um nível qualquer, que a questão dele é que ele fica mudando. Ele foi descoberto, nomearam ele de Decode, e o Backroom Remodeling Company apareceu lá pra reformar o nível. Não tem mistério, não tem um plot twist que na verdade o nível Decode antigo era ou não era. Era só o Decode mesmo, ponto. E bom, como sabemos, o Backroom Remodeling Company é super desastrado. E vimos que eles estão passando por problemas com esse nível aqui. Tanto que a equipe do Backroom Remodeling Company que foi enviado para reformar esse nível foi de nível 41 antigo e desapareceu. Sobre esses nulls, é dito que eles são bolhas pretas estranhas que flutuam e gritam. Mas, sobre o nome null, ele não tem um link redirecionando para uma wiki própria. Diferente de outra entidade da wiki que a gente vai falar depois. Mas, pesquisando no Google sobre nulls, aparece uma entidade com o nome null no Wikidot. E o nome dela é null06. E entrando nessa wiki, olha só a foto dele. Parece muito com a descrição. Uma bolha escura. Logicamente, não vou ler a wiki inteira desse null06 nesse vídeo porque não é sobre isso. Mas eu li por cima. E pelo visto esse null06 é um mini buraco negro com uma gravidade mais forte do que a Terra. E eles são encontrados no nível 78. Ok, no nível 78 faz sentido, porque é dito que eles aparecem no espaço. Então beleza, tudo bem. Eles não estão no nível, e sim fora do nível. Fora da nave do nível 78, no espaço. Então tudo bem. Afinal, eles têm a gravidade mais forte do que a Terra. Então não seria ok eles estarem dentro do nível. Não ia dar certo.
certo? Mas estando fora no espaço faz sentido. O que me faz considerar que esses tais nulls do Decode não são esses mesmos null 06. Porque afinal, né, não foi dito nada sobre gravidade vindo desses nulls. E se fosse o caso, se eles tivessem essa gravidade, eles iriam cagar o nível inteiro à sua volta. Calma lá, eles cagariam tudo à sua volta. Será que é isso? Será que realmente sim? É a mesma entidade? E justamente a gravidade que esses nulls causam faz o nível se deformar todo e faz as paredes entrarem uma dentro das outras porque é a gravidade deles influenciando no nível e fazendo ele mudar. E o nível só não é todo puxado pra dentro desses nulls porque o nível tenta se defender e se manter no lugar, mas ele fica sendo puxado. Bom, é uma teoria legal. Faz sentido, faz bastante sentido. Mas ainda assim eu não acho que seja isso. Porque senão, os nulls da Wiki to Decode teriam um link que levaria pra Wiki do null 06, o que não acontece. E além disso, o nome não é citado como null 06, é citado como nulls. Parece ser outra coisa. Sendo assim, não temos como saber, já que pesquisando por nulls, o único resultado é essa outra wiki. Então essa questão dos nulls fica pro nosso imaginário, mas eu dei pra vocês todas as informações que eu consegui achar sobre isso. A wiki também cita criaturas que se escondem no teto. No início, é dito que essas criaturas dariam muito trabalho pra um exterminador, o que já indica que elas são piores do que os nulls e que os hounds, que também são citados nesse nível. E tem um texto depois sobre essas mesmas criaturas, porque a Dani do Backrooms Remodeling Company fala que os básicos sumiram. Depois, ela fala que descobriu pra onde eles foram e que não era bom. Foi dito que os básicos estão loucos e que eles estariam enviando algo parecido atrás deles. E isso está puxando os membros do Backrooms Remodeling Company pro teto. E bom, os básicos têm um link. Eles são esses bichos aí. É dito que eles são funcionários do Backrooms Remodeling Company. Eles são mais burrinhos do que os funcionários comuns. E eles também não podem falar. Pelo visto, eles meio que são usados pelos outros funcionários do Backrooms Remodeling Company para trabalhar, para remodelar os níveis. Talvez eles sejam funcionários meio abaixo dos funcionários normais do Backrooms Remodeling Company. Só não são tão inteligentes quanto os próprios membros. E parece que no nível eles tiveram algum problema que deixou eles meio loucos e fizeram eles enviarem esses bichos do teto para pegar os outros funcionários. E bom, só teorias podem ser feitas sobre essa situação, mas pode ser que essas criaturas do teto sejam mais inteligentes que os básicos e podem ter mexido com a mente deles para revelar quem os enviou. No caso, os membros do Backrooms Remodeling Company, então eles foram atrás deles. Porque pô, se pá, eles não curtiram a ideia de um grupo de entidades mexendo no nível deles e reformando. Às vezes, eles gostam do caos do nível. Mas bom, só teorias podem ser feitas sobre isso. O que sabemos é que o Backrooms Remodeling Company está tentando reformular o Decode e está no processo disso. Porém, eles não estão indo muito bem. Tem entidades estranhas nesse nível que não estão ajudando no processo. Tecnicamente, na real, o Decode ainda é o que ele era, já que a reforma não foi totalmente concluída e pelo visto mal começou. E bom, esperamos aí que o Backrooms Remodeling Company tenha sucesso na sua missão de conseguir renovar esse nível. E por último, uma última informação que não estava no roteiro que eu escrevi sobre esse nível, mas que eu reparei enquanto estava lendo, é que é dito sobre barulhos no chão nesse nível e também é dito que muitos membros do Backrooms Remodeling Company atravessaram o chão. Sobre essa questão de atravessar o chão, automaticamente eu pensei em NoClip, lógico, afinal NoClip também é citado um pouco depois na wiki. Mas sobre barulhos no chão, isso me lembra um pouco os Revokes, que eu fiz um vídeo há pouco tempo aqui no canal. E eu me questiono, será que tem Revokes no nível? Será que esses atravessando o chão tem a ver com os Revokes também? Ou será que os barulhos no chão são só porque o nível fica mudando o tempo todo e isso causa barulho no chão? Bom, pode ter a ver com os Revokes, como pode não ter a ver. Mas eu achei bom citar aqui, só a nível de curiosidade. E comenta aí, código, se você assistiu o vídeo até aqui, pra eu saber quem assiste o vídeo até o final. Mas e aí, você moraria aqui? Bom, vou esperar o Backrooms Remodeling Company terminar de reformar esse nível e depois eu penso.